Bom dia, Ana Shalom. Seja Shalom. bem-vinda. Você está bem? Estou bem, graças a Deus. Amém. Mãe rompendo. Amém. Vamos lá, meus queridos. Hoje eu quero dar início declarando uma palavra ao nosso coração para nortear, né? Aquilo que o Senhor deseja fazer. Estamos aí nesse percurso. Hoje estamos no quinto dia da contagem do homem. Gente, já passam 5 dias, passa muito rápido, né? Abra sua Bíblia comigo em João, capítulo 1. João, capítulo 1, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas vieram à existência por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito veio a existir. Nele estava a vida, e a vida era a luz da humanidade. E a luz brilhou nas trevas, e as trevas não a suprimiram. Houve um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio para ser testemunha, para testificar acerca da luz, para que por meio dele todos pudessem depositar a sua confiança em Deus. Eles serem fiéis. Ele próprio não era a luz. Não, ele veio como para dar testemunho a respeito da luz. Essa era a luz verdadeira, que ilumina todos os homens que entram no mundo. Ele estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele. Entretanto, o mundo não o conheceu. Ele veio para a sua terra natal, mas seu povo não o recebeu. No entanto, a todos que receberam, aos que depositaram a sua confiança na pessoa e no poder dele, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus, não por causa de linhagem, impulsos físicos, nem por vontade humana, mas por causa de Deus. A palavra se tornou ser humano e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória do Filho, único do Pai, repleto de graça e de verdade. Pai, nós damos início, Senhor, a mais esse dia, Pai, pronunciando diante do Senhor das primeiras horas do nosso dia, declarando diante do Senhor, Pai, a oferta desse tempo, e proclamamos, Pai, que nós queremos entender o seu coração, queremos ouvir a tua voz, queremos te conhecer, Pai, com mais profundidade, com mais intimidade. Pai, assim como João declara, a palavra que dá vida. Senhor, nesta manhã, nós oramos em unidade, que a tua palavra gere vida a tudo aquilo, Senhor, que tem vínculo com o Senhor, tudo aquilo na nossa vida, que está, Pai, em ambientes de morte. Pai, que a tua palavra que é vida, como João diz, que existia desde o princípio, e todas as coisas foram criadas por meio da tua palavra. Pai, nós proclamamos essa manhã que a tua palavra lance ordem a todo o caos que possa estar instalado em nossas vidas, tanto na nossa vida pessoal, quanto na nossa família, quanto, Senhor, nos nossos trabalhos, nas nossas empresas, Pai, em nome de Jesus, nos nossos relacionamentos, nos nossos sentimentos. Pai, hoje eu peço, Senhor, Pai, diante de Ti, juntamente com as minhas irmãs, que a Tua palavra, assim como no Gênesis,
que a tua palavra diz que tudo estava sem forma, tudo estava vazio, tudo estava fora do lugar, mas quando o Senhor disse, haja, todas as coisas foram posicionadas em seus devidos lugares. Senhor, hoje nós pedimos ao Senhor, lance ordem, Pai, a todo caos. Lance ordem, Pai, a tudo aquilo que está em desordem. Pai, em nome de Jesus, reposicione a ordem das coisas, Senhor, em nós, na nossa família, na nossa casa, nos nossos negócios, em tudo que tem vínculo conosco, Pai. Pois, Pai, sabemos que estamos em um tempo de avanço e não é possível avançar em desordem. Então, Pai, em nome de Jesus, hoje nós pedimos ao Senhor que o Espírito do Senhor governe, Senhor, sobre tudo que tem vínculo conosco e que o teu amor, Senhor, possa lançar fora todo medo, toda desordem, toda desorganização. Que o teu amor, Senhor, seja o árbitro do nosso coração. Que o teu amor, Senhor, seja a nossa bússola. Que o teu amor, Senhor, seja, em nome de Jesus, o farol que nos aponta, que nos guia, Senhor. Pai, que o teu amor possa produzir em nós sabedoria para tomar decisões, para andar, Senhor, conforme a tua vontade, para não sermos precipitados. Pai, a tua palavra diz que nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Então, Pai, em meio às nossas dificuldades, nos faça lembrar disso. O Senhor nos amou primeiro. E não tem nada, Pai, que o Senhor não possa transformar e colocar na ordem original, no padrão original que o Senhor criou. Assim, Pai, nós declaramos essa manhã e declaramos, Senhor, que somos dependentes de Ti. Nós somos dependentes de Ti. A nossa casa é dependente de Ti. Pai, as nossas vontades, elas se sujeitam a Ti. A nossa alma se sujeita a Ti. Então, Pai, em nome de Yeshua, nos ajude, Pai, nessa trajetória. Pai, até o fim. Não, que não nos falte a Tua palavra para organizar tudo aquilo que está desorganizado. Em nome de Yeshua. Amém. Amém. E amém. Amém, queridos? Hoje estamos aí no quinto dia. E eu quero até só pontuar algo aqui. Eu estou um pouco rouca. E estou com um pouco de dor de cabeça. Então, se eu trocar a palavra e vocês entenderem alguma coisa, vocês me sinalizam, viu? Vai dar certo. Hoje nós estamos no quinto dia de propósito. E hoje o nosso tema, né? Nossa direção para esse dia é o amor em ação. Hoje tem um texto que está direcionado, que é Josué 24:15. Lembre-se que os textos que nós estamos colocando lá naquela direção que eu tenho mandado todo dia, esse é o texto do seu devocional, para você meditar, para você ter aquele texto como um apontamento, como uma direção para o seu dia. Então, queridos, tanto o que está escrito lá, quando eu mando, quanto as tarefas, isso é o que vai provocar uma frutificação. Então, se você apenas ouve e não pratica, no final de tudo, o que vai acontecer? Talvez você não vai colher a quantidade de frutos que você gostaria de ter colhido. Nós estamos em um propósito. Amém? Mas, antes de entrar em 1 Coríntios 3, eu queria muito ler com você Josué capítulo 24, versículo 15. Abre aí sua Bíblia comigo. Josué 24, capítulo 15. Enquanto você abre, me dá só um minutinho, tá? Voltei.
Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Mas, se vocês acham que não é bom servir ao Eterno, então escolha a um Deus a quem preferem servir. Façam ainda hoje. Escolha um dos deuses que os seus antepassados adoraram na terra, além do Eufrates, ou um dos deuses dos amorreus, aqui mesmo, onde vocês estão vivendo. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Eterno. Querido Josué, ele está tendo uma fala marcante aí com o pessoal, com o povo, né, de Israel, porque o povo, eles estavam divididos em dois pensamentos, se servia a Deus, se não servia a Deus, estavam começando a se encantar, né, com os deuses dos amorreus, dos povos que estavam ali além do Eufrates. Mas Josué, ele determina algo, né? A Bíblia não aponta, né, a família de Josué assim com muita clareza, mas ele está trazendo uma determinação. Olha, vocês que estão à minha volta, vocês podem servir quem quiser. Você pode ficar à vontade. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por que eu decidi começar com esse texto hoje? Porque, queridos, nós estamos aqui, né? Aqui estamos num propósito, mas nós estamos numa jornada com o Senhor a partir do momento que nós confessamos ao Senhor. Josué não está trazendo só, eu acho que eu e a minha família vamos servir o Senhor. Não, ele está dizendo, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque, querido, Satanás, ele tenta sapatear com a nossa fé. Ele vai tentar levantar situações para que a sua fé ela seja minada, para que você deixe de crer ou se desanime no meio do caminho. Perceba que Josué, ele vai falar a respeito dos deuses dos amorreus, ele vai falar dos deuses que os antepassados de Israel serviram, e nós sabemos que esses deuses foram os deuses dos amonitas, os deuses dos heveus, dos jebuseus, e Josué está falando, olha, vocês têm uma variedade, porém eu e a minha casa, eu sei quem eu servirei. É inegociável. E talvez a gente olhe para isso aqui e a gente pense assim, nossa, já está ali, né, uma família completamente estruturada, né? Eu não conheço, bom, eu nunca encontrei a história da família de Josué, mas o que eu quero te dizer é que você precisa de usar a sua boca. Lembra que nós estamos esse tempo falando sobre adoração, falando sobre proclamação. Você precisa de utilizar a arma que o Senhor te deu, que é a sua voz, para deixar claro sobre o céu e sobre a terra, sobre a sua casa. Olha, quem está à minha volta serve quem quiser. Porém, eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Quando você lê isso aí, você não está vendo a entonação, né, da leitura, você não está vendo Josué melindroso quanto a falar. Não, ele está sendo assertivo. Custe o que custar, passemos o que passar, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Por que eu decidi começar com isso aqui hoje? Porque, queridos, às vezes a gente fica coagido com as situações que o inimigo vem tentando colocar na nossa frente. Só que o que eu estou te dizendo hoje é: determine, seja determinado sobre a sua casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Sobre a sua empresa, eu e a minha empresa serviremos ao Senhor. Independentemente do que esteja acontecendo, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Deixa isso bem claro, para que o céu, para que a terra, para que aqueles que estão à tua volta entendam, para que o inferno entenda, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe por quê? Satanás, ele é como um cachorro.
Você já viu que um cachorro, quando ele está perto de uma pessoa e a pessoa demonstra medo, é aí que ele vai para cima daquela pessoa? Então, quando você determina, você está falando assim, olha, eu sei o que você deseja fazer. Eu só estou te dizendo que o meu pé não arreda daqui. Porque eu não vou contra você na minha força. Eu vou na força do Senhor. Então, eu queria deixar esse apontamento para você. Mas, agora, vamos lá, em 1 Coríntios, capítulo 13. Como eu disse para vocês, eu não estou preparando nenhum esboço, nada disso. Cada palavra que está saindo aqui está sendo espontâneo, vindo do Senhor, como apontamento do Senhor para a nossa vida, para o nosso dia. Mas eu senti muito de declarar isso com você. Queridos, não recue diante das ameaças de Satanás. Se posicione. Às vezes, situações vão acontecer à nossa volta a partir de pessoas. Mas saiba que, em muitas situações, é Satanás usando de legalidade na vida dessas pessoas. Então, seja determinado no dia de hoje. No dia de hoje, a palavra para você e para mim nessa manhã é determinação. Seja determinado, que a determinação do céu sobre a sua vida hoje, ela se estabeleça. E que quando Satanás ele te vê, ele bate em retirada. Não porque você é bom, mas é por quem você está representando e quem te guarda. Quem te guarda não dorme. Amém? Ele não cochila. Ele não se distrai. 1 Coríntios capítulo 13. Ontem nós trabalhamos o versículo 4 e 5. Hoje eu quero caminhar com vocês a partir do versículo 6. 1 Coríntios capítulo 13, a partir do versículo 6. E diz assim: o amor não tripudia sobre os pecados das pessoas, mas se deleita na verdade. O amor sempre suporta, sempre confia, sempre espera, sempre tolera. O amor jamais acabará. Mas as profecias passarão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, porque nosso conhecimento é parcial, a profecia é parcial. Quando, porém, vier o perfeito, o que é parcial dará. Eu vou com você até aí. Veja bem, estamos nesse percurso, né? Estudando, ouvindo o Senhor nos ensinar a respeito do amor. E parece que a cada palavra que Paulo ele está colocando aqui, ele está estabelecendo, parece que é como se a gente pensasse assim, né? Bom, pelo menos eu tinha esse pensamento. Senhor, como é difícil viver esse amor genuíno. Porque olha que interessante, aqui eu acabei de ler para você na versão judaica completa. Mas olha na versão da Bíblia Sagrada, versículo 6. O amor não se alega com a injustiça, mas regozija-se na verdade. Queridos, o amor, olha que interessante. A palavra alegrar aqui não tem bem-estar. Ele não sauda, ou seja, de saudade, reverenciar o que é injusto. Olha aí que saiu. Ele não se alegra, ele não sauda, ele não se curva diante daquilo que é injusto. E o que é a injustiça aqui? A injustiça aqui pode ser uma injustiça que viola a lei do Senhor. Uma justiça que descreve alguém que se move de modo pecaminoso. Alguém que negocia fraudulentamente com outros fraudulentos. Ou seja, o amor, quando ele é verdadeiro, a palavra está dizendo aqui que
ele se deleita na verdade. Sabe o que isso quer dizer? Ele não negocia a verdade. Ontem eu estava até conversando algo assim com a Cirlei. Às vezes a gente pontua, né? A gente estava falando sobre mentira e verdade. Se a gente fala, né, que toda mentira seja descortinada, mas a gente precisa de trazer à tona e pedir ao Senhor Pai que o Espírito da verdade ele se manifeste. Que o Espírito da verdade ele se manifeste. Sabe por quê? Porque, queridos, como que a gente vai entender aqui? Beleza, na minha medida, o que é injustiça? Mas não é na minha medida que isso é medido, é na medida do Senhor. Senhor, na sua medida, o que é injustiça? E quando nós apontamos isso aqui, ó, o amor não se alegra na injustiça, mas regozija na verdade, queridos, nós precisamos de compreender que a base de tudo isso é Cristo. Então, às vezes, na minha medida, o que é injustiça para Deus não é injustiça, mas como que eu vou saber que é injustiça e o que não é? Como que eu vou saber que isso é falso ou não é? Como que eu vou saber se isso é mentira ou não é? Quando eu vivo isso aqui, ó, regozijar na verdade, ou seja, eu clamo, eu chamo, eu caminho, eu me alegro no espírito da verdade. Quando nós utilizamos esse ponto aqui, não se alegra com a injustiça, quando nós entendemos isso aqui, não se regozijar, na verdade, queridos, o espírito da verdade, ele é como se fosse, assim, meu desenho, né, o desenho da minha mente aqui, ele é como se fosse alguém que levantasse o tapete. Exemplo, quando você vai limpar a casa, você sabe que debaixo do tapete tem sujeira, sim ou não? Você sabe que debaixo do sofá tem sujeira, você sabe que debaixo da mesa tem sujeira, mas o Espírito da verdade, ele é como aquele que levanta o tapete e fala, olha, de fato aqui tem sujeira. Então, nesse tempo, né, hoje eu acordei com esse pensamento. Nesse tempo, nesse percurso que nós estamos fazendo aqui, por que que o Senhor tem nos falado tanto de amor? Por que que o Senhor tem nos conduzido tanto nesse entendimento a respeito do que é o amor? Sabe por quê, queridos? Porque isso primeiro vai tratar o meu coração. E às vezes a gente pensa que Paulo, agora que hoje nós estamos no versículo 6, Paulo está falando da injustiça do outro. Mas o que Deus está primeiro fazendo é movendo a injustiça em nós. A injustiça que nós praticamos. Não tem como você querer descortinar a injustiça, a mentira, o engano na vida do outro, se na nossa vida isso não é descortinado. Então, quando nós paramos para olhar aqui, perceba, olha a graça do Senhor aqui. O amor, ele não tripudia sobre o pecado das pessoas ou não se deleita na injustiça. Olha que interessante. Você sabe por que o princípio aqui é o amor? Porque, queridos, é no amor do Senhor, porque no amor do Senhor você não vai entrar numa autocondenação no sentido de eu mesmo vou pontuar para mim a minha sentença. Não. Paulo está dizendo assim, olha, o princípio, ele precisa ser o amor. Porque se você encontra injustiça dentro de você, se você encontra pecado dentro de você, se você encontra engano dentro de você, se você encontra mentira dentro de você, saiba, ele te amou. Mas Paulo não está dizendo, não é só porque ele nos ama, ele nos amou, que isso não precisa ser arrancado dentro de você. Então, no amor, busque o Espírito da verdade. Então, perceba que a palavra que o Senhor está nos declarando aqui nessa manhã é: antes de buscar o que é injusto na vida do outro, busque o que é injusto em você. Onde, Pai, eu tenho sido injusta? Queridos, ultimamente eu tenho usado essa fala, né? A vara que está te medindo é a mesma vara que está me medindo. A vara que você mede o outro é a mesma que está medindo você.
Então, às vezes a gente tem a facilidade de encontrar o que é engano, o que é mentira, o que é injusto na vida do outro. Mas o que o Senhor está nos trazendo hoje é, tudo bem, mas antes disso, coloque o seu coração diante de mim. E aí, pode permanecer com 1 Coríntios 13 aberto aí. Eu vou ler um outro texto com você. Me lembrei aqui agora. Olha que interessante isso aqui. Deixa eu pegar. Eu estou finalizando, tá, queridos? Só um minutinho, queridos, que eu vou achar aqui. Tá, achei. Olha que interessante isso aqui. Primeiro Coríntios. Em Levítico, capítulo 9, anote essa referência e depois você vai ler no seu período aí. É só porque, senão não vai dar tempo de eu te pontuar aquilo que eu preciso trazer para você, que o Espírito Santo me lembrou aqui. Levítico, capítulo 9, versículo 6. A palavra do Senhor diz assim: olha isso aqui que extraordinário. Moisés diz: isto é o que Adonai ordenou que faça, para que a glória de Adonai apareça a vocês. Moisés e Arão aproxime-se do altar, apresente sua oferta pelo pecado, a oferta queimada, faça expiação por si mesmo e pelo povo. Em seguida, apresente a oferta do povo. Olha isso. Faça expiação por ele, como Adonai ordenou. Por isso Arão aproximou-se do altar, matou o bezerro da oferta pelo próprio pecado. Os filhos de Arão lhes apresentaram sangue. Ele mergulhou o dedo no sangue e pôs sobre os chifres do altar. Depois verteu o sangue à base do altar. Ele, porém, fez queimar sobre o altar a gordura, os rins, a cobertura de fígado, a cobertura de fígado da oferta pelo pecado, como Adonai lhe ordenara. A carne e a pele foram queimadas por completo fora do acampamento. Aí, o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Tudo. Porque eu estou falando, o que o Senhor está nos apontando aqui é que antes de medir o outro, nós precisamos de avaliar o nosso interior. Mas a base disso é o amor. Levítico capítulo 9, a partir do versículo 6, Moisés está trazendo uma direção para Arão e para os seus filhos. Quando ele está trazendo esse apontamento, essa direção para Arão e para seus filhos, olha que interessante. Ele vai chamar Arão primeiro, ele era o sacerdote deles. Ele tinha que fazer a oferta pelo seu próprio pecado. Olha isso. Então, o que estava acontecendo aqui? Arão, antes de você julgar, antes de você sacrificar pelo outro, faça isso por você. Sabe o que Arão estava dizendo? Senhor, aqui está o meu coração. Na época de Levítico, claro, eram os animais que eram sacrificados sobre o altar. Isso representava arrependimento de pecado. Então Arão pega o seu próprio pecado e ali ele sacrifica para que houvesse perdão para si. Os seus filhos, a mesma coisa. Só que tem um código aqui. Eu amo ler a Torá, gente. Tem um código aqui. No versículo 10 vai dizer assim, ó, ele, porém,
fez queimar sobre o altar a gordura do rim e do fígado. Você sabe o que representa o rim e o fígado? O rim, olha que interessante. A palavra rim aqui, ela não é apenas o órgão físico de um animal. Ele simboliza o interior e a consciência do homem. Olha isso. É o lugar das intenções mais ocultas, porque numa mentalidade bíblica não é o coração que carrega sentimento, é o rim, porque o rim é o que filtra a água. O rim, já percebeu que quando você não bebe muita água, e aqui eu já deixo a dica, beba água, porque a água é mais barata do que um rim. Quando você não bebe muita água, o rim vai dar pedra? Não é, pastora Cícero? O rim vai dar pedra? É porque ele vai filtrando tudo aquilo que é impuro no seu corpo. Então, quando a Bíblia ela aponta para o rim, ela está apontando para o lugar onde as intenções do seu coração, vamos dizer assim, as intenções mais ocultas estão ali guardadas, escondidas. E aí você vai ver que a área, queridos, onde procede também as decisões internas. Quando Deus está dizendo assim, peça para Arão, para queimar diante do altar o rim, ele está falando assim, isso está alinhado, isso está condicionado, isso está ligado, queridos, e associado à consciência moral do homem. Aqui não é sobre o animal, é sobre o homem. O animal, ele é a representação. Então, aqui eu te faço a primeira pergunta. O que está ocultado? Quais são as intenções que estão ocultadas dentro de nós? Mais escondidas, que nós não temos colocado diante do altar do Senhor. E aí, quando você pega o texto de Jeremias, capítulo 17, versículo 10, a palavra do Senhor vai dizer assim, que Deus, ele prova o rim e o coração. Sabe o que ele está dizendo? Ele prova o rim, a intenção. O coração é aquilo que provoca a ação. Então, lembra do versículo que fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio? É por quê? Porque aqui já se tornou certeza. Mas antes disso, teve uma intenção que foi armazenada. Teve um desejo que foi sendo alimentado. Só que ele não para aí. O rim, queridos, ele representa aquilo que está mais escondido dentro do homem e que ninguém vê. E por último, depois amanhã eu vou entrar mais profundo nisso. O fígado, ele está queimando aqui o fígado, o rim e o fígado. Sabe o que é o fígado? A palavra fígado, ela vem do significado, ela vem da raiz de cavede, que significa peso, significa glória, significa importância. O fígado aqui, ele representa o lugar das suas emoções intensas. Ele representa o centro daquilo que tem peso dentro de você. É aquilo que carrega, presta atenção, honra ou cargas emocionais. Em algumas passagens, o fígado, ele aparece ligado com dores profundas, ou até mesmo a vida sendo derramada. Ele vai apontar para o peso que a sua alma está carregando. Emoções, afetos profundos, decisões. Então, quando Deus está mandando aqui que Arão, ele coloque tanto rim, intenção, mas o fígado, ele é o quê? Ele é a emoção, ele é o peso, ele é aquilo que está pesando dentro de você. É por isso que a palavra de Deus, ele vai, eu disse isso outro dia e repito, lá em Êxodo 15, quando a nação de Israel sai da terra do Egito, Deus quer dar águas amargas para eles.
Por que que Deus quer dar água amarga para eles beberem? Para desintoxicar o fígado. Sabe por quê? Porque no rim está ocultado a minha intenção. Mas no fígado é a emoção, ou seja, o sentimento. Já viu uma pessoa que é visceral? Ou seja, ela é irada, ela explode. Sabe por quê? No mundo espiritual, o fígado dela está sobrecarregado. Eu não sei se você já fez limpeza hepática, não sei se você já foi no médico e o médico falou: seu fígado tá. Como é que a sua boca começa a ficar? Não fica amargando? Não fica aquela coisa, você não consegue comer direito, tudo está com gosto ruim? Porque é hora de tirar a carga do fígado, é hora de tirar o peso. Isso aqui, quando o Levítico está declarando isso, o que o Senhor está falando hoje para nós? Com base no amor, avalie o seu interior e tudo aquilo que é necessário ser queimado, que seja queimado diante do altar. Às vezes aquilo que para mim são boas intenções, para o Senhor, queridos, é maldição. As nossas boas intenções, ela precisa ser medida na base do amor do Senhor. Eu vou até aqui, eu me lembro, isso aqui foi meu devocional de ontem, e por isso eu estava lendo aqui algumas partes que eu escrevi, mas aqui o altar, queridos, é a representação de um pedido de Deus, de uma convocação do Senhor. Deus não quer apenas o nosso exterior, Deus quer o nosso interior por completo. Sabe por quê? Porque quando eu trato a injustiça aqui, Deus me dá autoridade para tratar a injustiça que está fora. Quando eu trato a mentira aqui, Deus me dá autoridade para tratar a mentira que está fora. Quando eu trato o engano aqui, Deus me dá autoridade para tratar o engano que está fora. Então, que nesse dia, a sua oração seja: Pai, trabalhe no meu fígado e no meu rim. No meu rim, as minhas intenções. No meu fígado, as minhas emoções, os meus sentimentos. Mas trata isso de maneira que o Senhor me conduza a te entregar tudo. Que nada fique oculto aos teus olhos e nem aos meus. Isso é o amor. O amor do Senhor, queridos, por incrível que pareça, ele também nos corrige, ele nos admoesta, ele nos mede, ele nos confronta. Uma pessoa, queridos, que fala que te ama e ela não te corrige, pode desconfiar dessa pessoa. Isso não é amor, isso é bajulação. Então, Deus, por nos amar, ele nos corrige. Amém? Você recebe essa palavra no seu coração? Aleluia. Hoje, nós estamos no quinto dia, eu já vou orar para a gente encerrar. E hoje nós temos aí uma tarefinha, daqui a pouco eu vou mandar lá no grupo para você. Mas hoje você vai declarar esse governo do Senhor sobre a casa que é você, sobre o seu interior, mas também sobre a sua casa física, sobre o seu casamento, sobre tudo aquilo que tem vínculo com você. E lá vai ter uma tarefinha prática que eu não vou compartilhar com você aqui agora, para você não assustar. Mas você vai ver. Amém? Vamos orar? Pai, nós te rendemos graças nessa manhã. Nós bendizemos o teu santo nome. Hoje, Pai, nós clamamos ao Senhor. Pai, pedimos ao Senhor que o nosso rim e o nosso fígado seja, Pai, destrinchado na tua presença. Que as intenções, Pai, do nosso interior, que as emoções, ó Pai, do passado, dores, e tudo aquilo que está armazenado dentro de nós, Pai. E que às vezes a gente nem sabe disso. Às vezes a gente nem consegue discernir, mas que está gerando em nós frutos que não são coerentes com a tua vontade.
Pai, nessa manhã, nesse dia, nós pedimos ao Senhor, desintoxica os nossos fígados emocionais, os nossos rins emocionais, o nosso coração, as nossas intenções, e que o teu Espírito da verdade se manifeste em nosso meio, trazendo, Pai, diante dos nossos olhos aquilo que nós precisamos tratar em nós, toda a injustiça que há dentro de nós, toda calúnia, Pai, toda mentira, todo engano que está em nós e que também, Pai, está à nossa volta. Que o teu Espírito da verdade se manifeste. O Espírito da verdade, que o homem, Senhor, não pode dar, porque ele vem do Senhor. O Espírito da verdade, Senhor, que coloca ordem em todo caos. E, Pai, que toda injustiça também que se levanta contra nós, que o Espírito da verdade, ele se manifeste. E venha com a verdade. E que toda injustiça contra nós, contra a nossa pessoa, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra aquilo que tem vínculo conosco, Pai, em nome de Jesus, seja quebrada através do Espírito da verdade. Assim, Pai, nós oramos. Mas que em tudo isso nós possamos caminhar em amor. Nós te entregamos hoje, esse quinto dia, consagramos ao Senhor hoje esse quinto feixe e te pedimos, por favor, molda, trata, nos corrige, trabalha o nosso interior. Em nome de Yeshua. Amém. Amém. E amém. Amém, minhas queridas. Que o Eterno abençoe vocês. Que o dia de vocês seja muito abençoado. Que o Senhor hoje seja o motivo da sua alegria. E que se em algum momento do seu dia vier alguma tristeza, vier algum desânimo, vier qualquer coisa, que os seus olhos se mantenham nele, pois a alegria do Senhor é a sua força. Amém? Que o Eterno abençoe vocês. Um beijo. Shalom, shalom.